Eu queria, nesta manhã, queridos irmãos, repassar com todos vocês o que nos diz o capítulo 8 de Romanos. E eu sei que o tempo é muito curto para toda e qualquer caminhada extra. Então eu quero olhar com vocês este texto da palavra do Senhor e ao mesmo tempo dizer que não pretende ser um sermão, não. Pretende ser só um lançar de algumas ideias aqui nesta manhã. Eu queria relacionar esta mensagem de Romanos 8 com o contexto de toda a carta. Porque até aqui o apóstolo, que não conhecia pessoalmente a igreja, explicou o evangelho da seguinte maneira: o evangelho é uma proposição de Deus, não é uma coisa criada pelo ser humano, mas é uma proposição de Deus que nivela todos os seres humanos na mesma condição de pecadores. Todos, ainda que portem em si a imagem de Deus, são destituídos da glória de Deus, estão fora da glória de Deus. É por isto, então, que é o Senhor quem providencia uma mensagem de graça para que o ser humano que vier a Jesus Cristo seja transformado por diversas operações de Deus. Nenhuma destas operações é gerada pelo ser humano. Todas as operações que fazem com que um ser humano entre na presença de Deus são providenciadas pelo próprio Deus. Ainda assim, esta carta nos mostra que nós temos toda a responsabilidade por sermos pecadores. Não foi o Senhor Deus, por sua sentença, que se tornou responsável pelo pecado, nem responsável pela condenação. Todos nós fomos responsáveis a partir dos nossos primeiros pais. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado todos nós somos passíveis de morte. E o apóstolo vem trabalhando com a ideia de que uma pessoa, estando em Cristo, e esta é a ênfase maior dele, uma pessoa estando em Cristo, ela tem uma natureza divina implantada nela. Não é uma coisa congênita, não é uma coisa que veio de fábrica. É uma coisa que veio a partir do instante em que Deus entrou no coração dessa pessoa. Isso significa que o ser humano vai viver uma espécie de dualismo. De um lado, ele tem uma tendência para se afastar de Deus. E de outro lado, ele tem uma iniciativa divina que o faz vir para Deus. Essa luta permanece a vida inteira. Eu não sei quantos de vocês conseguem avaliar a sua manhã deste dia. E quantas vezes você já foi tentado ou tentada a não querer vir, a não querer buscar a Deus, a não querer orar, a não querer cantar. Quantas vezes neste próprio dia você já teve todos esses embates? Pois é, nós somos assim, nós somos pessoas
que tem dentro de si o poder de Deus e tem dentro de si esta mesma luta ao contrário. O contrário de querer ficar distante de Deus e ficar livre desta coisa chamada santidade. E quando nós menos percebemos, nós estamos fazendo isto ou fazendo aquilo. Estamos de um lado ou estamos de outro. Então, neste capítulo 8, o apóstolo vai apresentar sempre contrastes. Sempre ele vai apresentar os contrastes que são importantes para nós nos lembrarmos da mensagem da graça. E eu quero então ler com vocês, na medida que nós formos caminhando, estes versículos. E diz assim: agora, pois, já não existe, eu fiz a leitura na versão isto sai? Um dia sai? Eu fiz esse texto na versão Nova Almeida atualizada, de maneira que eu vou virar as costas para vocês, ou então vou tentar ler aqui. Acho que é melhor ler ali. Porque a Escritura diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de ordem aqui é: não existe condenação para o crente. Por que Paulo está falando que não há condenação para o crente? Porque antes, um pouquinho antes, no capítulo 7, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, verso 25, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, eu tenho esta dualidade em mim, uma velha natureza convivendo com uma nova natureza. Eu estou salvo ou não estou salvo? Deus já me perdoou ou Deus não me perdoou ainda? Deus já me salvou ou não me salvou ainda? Eu estou seguro nas mãos de Deus? Então o apóstolo diz: não está condenado mais. A condenação foi removida. E a questão que eu queria chamar a sua atenção é justamente o fato de que há um trabalho de Deus feito. Qual é o trabalho de Deus para que não haja condenação? Vocês podem me ajudar? Versículo 2, e eu queria sugerir a vocês que lessem apenas o que está grifado, porque nós vamos mostrar só o lado positivo. Tá bem? Vamos lá, só o que está grifado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ideia é muito simples. É muito simples. Para que não haja condenação, Deus colocou no próprio Filho de Deus, muito obrigado, isso foi demais. Deus colocou no próprio Filho a condenação. Por que que eu não sou condenado? Porque Jesus foi condenado no meu lugar. Então, o processo pelo qual Deus fez isso é identificar Jesus conosco. Ele veio em carne. Esta é uma doutrina fundamental para nós. Ele foi um de nós. Entretanto, ele usou inteiramente o seu livre-arbítrio. Ele tinha livre-arbítrio. Nós não temos. Nós temos uma livre agência. Ele tem
livre-arbítrio, e por conta disto ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus usou esta lei que se chama Jesus Cristo, lei que se chama lei do Espírito da vida, e assim ele removeu de nós a sentença de condenação. Então, um crente verdadeiro está livre de condenação. Vai um carimbo aí. A segunda coisa que nós vemos está a partir do verso 5, é que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que significa inclinação? Inclinação é para onde eu pendo. É simples assim. Para onde eu vou? Quando eu estou na minha casa, para que lado eu vou? Eu vou para o lado de ser agradecido a Deus pela vida, ou eu vou para o lado da ansiedade? Eu vou para o lado de querer ouvir uma música abençoadora para a minha vida, ou eu vou para o lado de ouvir uma música que não fala nada com nada, só para eu requebrar os meus ossos? De que lado eu vou quando alguém me ofende? Eu vou para o lado do perdão, ou eu vou para o lado da fúria, e eu vou ficando desgastado com aquilo? A característica das pessoas que estão livres de condenação, Paulo vai mostrar que o Espírito Santo faz com que estas pessoas tenham tendência, tenham os seus afetos, tenham as suas emoções todas jogadas para a direção de Deus. O crente pensa, e cada dia mais, de uma maneira em que ele está condicionado a perdoar, a amar, a ter gestos de bondade, a ter gestos de ternura, a compreender as pessoas, a orar pelas pessoas, a buscar vivenciar a vida das pessoas, porque ele está sendo inclinado para as coisas do Espírito, e essa é uma operação que Deus faz. Vamos lá, vamos ler aquilo que está grifado. A inclinação do Espírito é vida e paz. Eu peço o azul agora. A inclinação do Espírito é amizade com Deus. Está sujeita à lei de Deus. Agradar a Deus. Essa é a inclinação de uma pessoa crente. Então você pode se avaliar. Se você acorda de manhã, já fica amargurado com a primeira coisa que acontece, não tem forças para buscar a Deus, para clamar por misericórdia, verifique se você realmente aceitou a Jesus Cristo. Porque se você acorda vazio, e se você não vai buscar a Deus, você não cogita das coisas de Deus, é bem possível que você não seja crente ainda. Porque a primeira coisa, a gente acorda, a primeira coisa que um crente deve fazer: ô meu Pai, louvado seja o teu nome, bom dia. Eu te amo, meu Deus, coisa boa. O Senhor renovou a minha vida nesta manhã. O Senhor protegeu minha mulher que está aqui do lado, ela continua roncandinho. É o meu caso. Isso saiu na fita. Eu vou pedir para o pessoal da técnica apagar isso aí. Não é, Esther?
O fato, queridos irmãos, é que nós podemos saber, pela descrição que o apóstolo dá, que no coração de Deus não existe condenação. Mas no coração do crente existe uma inclinação, um peso que encaminha a pessoa para o Senhor. Então, crentes verdadeiros são inclinados ao Espírito, não são inclinados à carne. Têm acessos, às vezes são tentados e caem, mas na maioria do tempo esses crentes são levados a glorificar a Deus. Então preste atenção na sua salvação. A terceira coisa que eu vejo aqui: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aí o apóstolo Paulo sempre coloca na condicional, se. Cada um de nós precisa saber se é salvo ou não. Mas nenhum de nós pode dizer você é salvo ou você não é. Porque isso não está na nossa competência. Quem diz que Gilson é crente é o Senhor e o próprio Espírito que testemunha no coração dele. Eu acredito que ele seja. Pelo que ele demonstra no cotidiano dele, eu acredito que ele seja. Mas quem sabe disso é ele e o Senhor. Então, quando eu vou a um funeral, eu não tenho coragem de dizer assim muito facilmente, não, fulano de tal está no céu. Está na presença de Deus, mas eu posso dizer com toda a segurança, pelo que ele fazia na terra, pelo que ele demonstrava, ele está no céu. Agora, Deus é que sabe. Porque é isso mesmo. Você precisa entender o fato de que estar no Espírito de Deus quer dizer que o Espírito de Deus fez do seu corpo, da sua mente, da sua vontade, a sua morada. Eu acho isso impressionante. A casa de Deus. Onde é a casa de Deus? O Senhor Jesus Cristo, quando falou com a mulher samaritana, ele disse assim: não é neste monte, não é em Jerusalém onde se deve adorar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando eu digo aqui, Senhor, aqui está o meu corpo, aqui está a minha mente, aqui estão as minhas vontades, as minhas afeições, aqui está o espaço para o Senhor ser o meu habitante preferido. Mora em mim, habita em mim. Pois é, aqueles que não têm condenação, além de se inclinarem para as coisas do Senhor, são pessoas que entendem que Deus mora nelas. Vamos ler. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito. O que é ter o Espírito de Deus morando em mim? Ele conserta um monte de áreas estragadas. Ele toca nos traumas, ele toca nos complexos, ele toca nas inquietudes, ele toca nas ansiedades. Uma pessoa em que Deus habita é uma pessoa que vai aprendendo a ser calma para falar, calma para agir, com um olhar
absolutamente divinizado, vou dizer assim, para as situações das coisas. Quando a gente olha a internet e vê a política que nós estamos vivendo, são dias assombrosos e dias sombrios que nós estamos vivendo, e cada vez mais. Se Deus habita no nosso coração, vamos olhar para Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele nos manda orar pelas autoridades, pela situação das pessoas, pela conversão dos corações. Então é uma mudança estrutural, é uma mudança completa. Deixa o Senhor habitar no seu coração. Carimbo: os crentes são habitados pelo Espírito. Vamos continuar, porque o apóstolo agora vai dizer assim: não somos, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Vamos ler aqui: se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção. O apóstolo vai dizer um pouco mais adiante na mesma carta: olha, não devam nada a ninguém, apenas o amor com que vocês se amem. Um crente, do jeito que está posto aqui, é uma pessoa que sabe que deve. Sabe que deve. Mas deve a quem? Ele não deve ao seu próximo, ele não deve nada ao seu pai, à sua mãe, no sentido de como deve a Deus. O crente sabe que tem responsabilidade para com Deus. A sua vida não pode ser de qualquer jeito, não pode ser desarrumada. Vamos pensar: se ele já não está mais condenado, se ele inclina para o Espírito, se ele se tornou habitação do Espírito, agora, se ele tem o seu corpo vivificado pelo Espírito, novas visões, novo comprometimento, um novo suporte diante dos sofrimentos, a quem ele deve tudo isso? Ele deve a Deus. E, consequentemente, ele acaba se sentindo endividado em relação a fazer o bem, mesmo que seja em troca do mal que ele recebeu. O apóstolo Paulo entendia isto com toda clareza. Nós somos devedores. E aí, então, vai continuar a descrição. Vamos lá. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, se com Ele sofremos. Tem gente que quer o benefício da graça, mas não quer o comprometimento com a graça. O comprometimento com a graça é ser ridicularizado pelo que a gente está vivendo. É assim. O crente vai se isolar da malícia, o crente vai se isolar da inveja, o crente vai se isolar de uma porção de atitudes que são normais e naturais na vida das pessoas. E ele vai ser visto como um corpo estranho. Vão chamá-lo de falso moralista, vão chamá-lo de tudo quanto é nome. Mas o crente
O crente deve saber que está fazendo isso porque ele tem dívida para com o Senhor. E isso é questão da nossa responsabilidade. O Espírito não vai pegar a gente e não vai obrigar a gente a fazer uma coisa que Ele quer. O Espírito é muito sensível, ele se entristece. O Espírito é muito sensível, ele é paciente, perseverante, ele insiste conosco. E a cada dia ele confirma nos nossos corações que nós não apenas somos filhos do Senhor, mas somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Mas é necessário que na nossa responsabilidade a gente enfrente o calor das pressões. Essa é a nossa responsabilidade, porque a gente tem a consciência de que a gente tem dívida com Deus. A gente tem dívida com Deus. Nós somos devedores ao Espírito, está carimbado. Mas vamos continuar. E o apóstolo tem um período grande aí do capítulo que ele vai falar de sofrimento, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Gente, vai doer ser crente nessa terra? Vai. Mas quanto mais doer aqui, mais glória tem. Não dá para comparar. Paulo diz, não dá para comparar. Então eu queria convidar vocês a lerem comigo esta sessão inteira que fala do sofrimento. A ardente expectativa da criação. A criação está sujeita à vaidade. A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vocês não acham que a natureza está sofrendo por causa do pecado humano? Nós somos os primeiros, nós somos os piores inimigos da natureza. Os animais vivem estressados. Você já pensou sair de casa e dizer assim, não sei se eu volto, porque alguém vai me comer. Já pensou um animalzinho, tadinho? Como dizem os mineiros, tadinho? Ele não sabe se volta. Então todos eles são assim. Porque eles precisam sobreviver. Eles estão gemendo. E quando a gente olha para as profecias bíblicas, a gente vê situação de leão com cordeiro no mesmo campo comendo, sem um comer o outro. É lá no fim, a natureza vai ser restaurada. E o texto nos diz que nós também gememos, nós não estamos satisfeitos. O apóstolo Paulo não estava satisfeito com aquela vida que ele levava. Ele aspirava a chegar logo na presença de Deus. Vamos ler. Também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Eu não sei quantos de vocês pensam como Paulo. Mas pensar como Paulo é contracultural. Porque o apóstolo Paulo diz assim, gente, eu estou ficando velho. Que bom! Porque eu estou mais próximo de encontrar Jesus, vai ser maravilhoso, não vejo a hora. Como é que é? Eu não quero morrer. Porque está posto dentro de nós este detalhe, a gente quer sobreviver, a gente quer viver. Mas o apóstolo Paulo diz que o crente, se ele for exposto a uma condição de morte, ele diz, Senhor, pode me levar, vai ser melhor. Então dá uma avaliada aí.
Dá uma avaliada aí, não é? Se você, de fato, pensa na redenção do seu corpo. Você pensa na ressurreição do seu corpo. Como será que eu serei? Bom, a resposta vai ser simples. Biblicamente falando, quando você ressuscitar, a tua personalidade, o teu jeito de ser, que é único nos céus e na terra, vai ser mantido. Você vai ser um indivíduo como você é hoje. Entretanto, o seu próprio corpo, e não outro, será restituído a você de jeito que você sobreviva pela eternidade afora. Então o seu corpo terá a natureza do corpo do Filho de Deus, que já está ressuscitado, com um corpo que não se deteriora nunca mais. Se o corpo dele faleceu mediante a cruz, agora não falece mais, não adoece. E é assim que o crente vai ser. Só que nada disso a gente está vendo. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala, que diz que na esperança nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Que mais que ele fala? Vamos lá. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O próprio Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito que habita na gente, que nos inclina para Ele, que é o nosso credor, que é o que dá testemunho dentro da gente como filhos de Deus, é a pessoa que está trabalhando no lado da oração. É o apóstolo que diz: gente, eu sou um apóstolo, eu fui formado no farisaísmo, eu sou doutor em lei, mas eu não sei orar como convém. Quanto mais nós, que não somos formados na lei. Então quem faz esse trabalho todo é o Espírito do Senhor. É por isso que ser salvo na esperança significa, sim, que o Espírito Santo está habitando em nós já, e que o Espírito está trabalhando em nós já, inclusive nos tempos de sofrimento. Então nós somos salvos em esperança, cuidados pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós chegamos no ponto em que os pregadores pregam mais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê como agora isso tem sentido? Se Deus eliminou a condenação, impondo sobre Jesus tudo isso, se Deus nos fez inclinar para o Espírito e fez o Espírito habitar no nosso coração, se nós somos devedores, e embora soframos junto com a natureza, e esperemos pacientemente, e o Espírito nos ajude no cotidiano, cada coisa que acontece vai contribuir para um fim específico. Então, na vida do crente não existem coincidências. Na vida do crente existe o propósito de Deus. Na vida do crente existe um plano sendo construído. A sua vida, a minha vida, a vida do crente em Cristo está sendo desenvolvida. É por isso que a nossa responsabilidade de dívida é para com Deus. Vamos lá. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A este chamou, justificou, glorificou. Agora eu posso entender até onde Deus quer chegar com a minha vida. Deus quer me fazer parecido com o seu Filho. Então, Ele vai utilizar do sofrimento, Ele vai utilizar da alegria, Ele vai utilizar da oportunidade, Ele vai utilizar das circunstâncias, Ele vai utilizar
todos os eventos que cercam a minha vida com um único objetivo. Ele me salvou para ser como o filho dele, para me conformar ao filho dele. Então, se você perguntar assim, o que a Bíblia toda me ensina? A Bíblia toda me ensina que Deus, ao me convocar para vir para o lado dele, Ele quer que eu seja parecido com o filho dele. Pronto. Então, em todos os sentidos, meus queridos irmãos, todos os sentidos possíveis e imagináveis, as coisas que vão nos acontecer, até mesmo as coisas pecaminosas que nós praticarmos, vão gerar disciplina da parte de Deus, vão gerar cuidado de Deus, vão fazer com que Deus promova em nós a ideia de que nós vamos ser semelhantes a Cristo. E Paulo continua. Aí ele pergunta, o que é que nós vamos dizer diante de tudo isso? O que é que nós vamos dizer diante de tudo isso? Vamos ler aqui. Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Quem tentará acusação? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Você vai perder a salvação? Que Deus deu tão duro para fazer? Você acha que um ser humano consegue? Eu estava assistindo um vídeo de um conferencista americano que fala das mentiras dos calvinistas. Uma das mentiras dos calvinistas é que o crente não pode perder a salvação. Mas não sou eu que estou dizendo que o crente não pode perder a salvação. É Paulo que está dizendo. Porque se Deus teve um trabalhão enorme de ir até onde a gente estava, de abrir o nosso coração para entender a sua palavra, para nós nos entregarmos voluntariamente a Ele, e para Ele criar todo este conjunto de cobertura que nós estamos vendo aqui hoje, a pergunta que Paulo faz é: qual é a pessoa competente nesta terra ou no mundo espiritual que é capaz de quebrar o propósito, o plano, a graça de Deus? Se você não for responsável, se Deus te chamou e você não for responsável, você vai apanhar muito. Mas ninguém vai poder separar você do Senhor. Então, nós estamos guardados pelo próprio Deus. Ouviu? Agora, não brinque com isso. Não facilite, não. Se incline para as coisas do Espírito. Não é? E por último, Paulo faz mais uma pergunta e diz: quem é que vai nos separar do amor de Jesus? Não é daqui para lá, não é o amor que eu tenho por Jesus, mas é o amor que Jesus tem por mim. Qual é o nível do amor que Jesus tem por mim? E Paulo, quando olha para isto, ele também olha para as circunstâncias que ele viveu. Ele diz: por amor de ti, vamos lá? Por amor de ti, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por amor de ti, somos mais que vencedores. Do quê?
de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada. Todas essas situações ele passou pessoalmente. Nós não passamos metade disso. E a gente fica aí achando, será que Deus me quer? Será que Deus não me quer? Paulo passou tudo isso e disse assim, olha, eu passei por tudo isso e, no entanto, em nenhum momento o amor de Jesus Cristo me deixou. E ele diz mais, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada ou ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu fico pensando nisso, olha que coisa maravilhosa. Quem é que planejou tudo isso? Deus o Pai. Quem é que executou tudo isso? Deus o Filho. Quem é que habita no coração dos crentes e os converte? Deus o Espírito. A Trindade está comprometidíssima em que você, eu, o povo de Deus, tenha a cara de Jesus, tenha a postura de Jesus, porque Ele será o primogênito de todos nós. Vamos nos lembrar então, de que a mensagem da graça quer dizer que nós estamos sem condenação, nós estamos inclinados ao Espírito, nós estamos habitados pelo Espírito, nós devemos na nossa vida espiritual e a vida material ao Espírito, nós estamos salvos ainda que sofrendo agora, mas estamos já salvos, nós estamos sendo trabalhados para ser semelhantes a Cristo e nós neste processo todo nós somos guardados por Deus e inseparáveis do amor de Cristo. É muito forte, é muito forte. E queridos irmãos, nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade de entregar o nosso coração para o Senhor todos os dias. Que Deus nos abençoe.